A adequação é uma palavra que gosto muito, que explica muitas coisas da arquitetura. É um caminho que tem que se fazer para se adequar as formas às funções, às pessoas, aos sítios e às culturas. Do meu ponto de vista, há aqui uma certa perversão da imagem do arquiteto, porque o arquiteto sozinho não existe. Eu não acredito que haja uma coisa lindíssima que seja contra a natura e, ao contrário, uma coisa muito boa que seja feia. Talvez os arquitetos que mais me interessem hoje em dia são arquitetos portugueses, novos. Interessa-me imenso o trabalho deles, interessa-me imenso andar à volta do trabalho deles, para mim são muito propedêuticos. Quero continuar a acreditar que estes momentos onde a arquitetura portuguesa revela uma enorme inteligência na forma de fazer é aquilo que nos vai sendo legado. A arquitetura não pode ser neutra, é demasiado presente na vida das pessoas para ser neutra. Será possível nós fazer uma história da arquitetura mundial nos últimos 50 anos, 60 anos, o que for? Será possível fazer essa história sem falar de arquitetos ou de arquitetura portuguesa? Dificilmente. Não há nada mais bonito que o Parthenon. O César, na verdade, ele escreve a história a partir dele e reescreve a história até ele. O presente em crise tem muito a ver com uma crise profundamente humana e a arquitetura é uma atividade humanista. Vou-lhe contar uma história que foi no aeroporto de Bruxelas. E eu gosto, antes de entrar nos aviões, passo nas tabacarias, não é que fumo, para comprar um jornal ou uma revista. E vi milhões de revistas num escaparate e tinha uma revista chamada Geo. E tinha uma casa muito bonita. Eu disse, isto é uma casa portuguesa. E quando vi a capa, tinha escrito Manuel Mateus. E disse assim, mas o Manuel Mateus está a ficar muito bom, caramba, porque isto é muito bom. Eu acho que faz sentido refletir sobre linhas comuns que influenciaram a arquitetura portuguesa. A nossa arquitetura é sempre uma arquitetura de escassez, não é? E é essa que é, na verdade, o fio condutor da nossa história. A minha primeira tendência seria dizer que não, mas, ao mesmo tempo, gosto imenso de imaginar que aquilo a que chamamos de arquitetura portuguesa tem origem não numa espécie de sucessão de autores, mas mais atos coletivos que vieram a identificar uma possibilidade da existência de uma arquitetura portuguesa. Para mim, o que estas ações coletivas constroem é uma espécie de inteligência na forma como se faz arquitetura e que eu acho que essa inteligência é aquilo que põe a arquitetura portuguesa no mundo. Eu acho que essa sequência, não é, entre um respeito pelo lugar, ou seja, pela memória, o respeito pelo local, mas também uma grande vontade de procurar o moderno, não é? A inovação, o coevo, aquilo que é contemporâneo. Eu lembro-me umas aulas do Távora referentes a uma das coisas que caracterizava a arquitetura portuguesa era a escala ser pequena. E o Távora falava-me, vocês reparem, mesmo a arquitetura aristocrática ou palaciana, que tem que ser grande, chegam aos Estados Unidos, têm um corrimão assim, com 20 centímetros de espessura. Uma escada com 10 metros. Os portugueses fazem a escada com 3 ou 4 metros e um corrimão pequeno e um puxador da porta. Os outros fazem uma alavanca e nós fazemos uma coisa com o tamanho da mão. Desenvolvemos uma capacidade de nos adaptarmos às situações e chama-se isso inteligência, a capacidade de adaptar a uma nova situação. E essa capacidade fomentou um pragmatismo português, que é notável. Somos desorganizados, ninguém nos quer para organizar, ninguém nos quer para planear, mas toda a gente nos quer para improvisar. Se temos uma identidade, eu acho que temos arquitetos com grande identidade, o que já é muito bom. Isso é mais difícil, porque eu não sou cigano para ler aquilo. Penso que uma das grandes oportunidades neste momento é voltar a juntar as pessoas. Isso acho que é maravilhoso. Portanto, voltar a juntar projetistas e o mundo do trabalho, da construção. É uma oportunidade, quando juntando, para que se encontrarem plataformas onde a discussão do que é que pode ser a indústria da construção seja feita com enorme liberdade.
garantindo uma coisa que eu acho que a arquitetura portuguesa sempre garantiu, que é a diversidade de respostas. Não me parece que seja possível continuar a achar que nós vamos continuar a construir como construímos antes. Não vai ser possível. Espero que voltemos a ter consciência daquilo que identifica exatamente a nossa prática e a nossa relação entre arquitetos e construtores e que tenhamos a capacidade de trazer para responder a este momento específico. Por isso é que eu digo que é muito importante voltarmos a encontrar lugares onde o coletivo, voltamos ao tema do coletivo e a junção entre pessoas aconteça. E ontem à noite estava a ler um livro da vida do Wittgenstein, que é um filósofo, e ele também põe em causa, sobre a evolução da história da filosofia, se há aquilo que se chama um progresso, no sentido de se há períodos de melhoramento ou de retrocesso. Se a história é sempre progressiva ou se de vez em quando tem solavancos, o carro vem abaixo, o gajo tira o pé da embreagem. Esse sentido de progresso nunca é linear, isso tenho a certeza. Há alternâncias e oscilações. Quando eu vou dar uma aula a uma escola, o professor no fim diz: então, arquiteto, isto é tão difícil, complicado, você já tem 50 anos disto ou 60, não quer dizer nada disso. Então, eu digo sempre, também, não há regras, as dificuldades é preciso ultrapassá-las. Foi sempre assim. Agora não é mais difícil, antigamente é que era bom e agora não é. Eu acredito que as gerações que seguem às do Eduardo e do Cisa estarão nesse campo, não é? De criar essa ideia de um grande impacto, de uma grande abertura, a partir de uma ideia de coletivo, de uma ideia de relação entre diferentes trabalhos. Mas dos encantos da nossa profissão é esta ideia de coletivo, é que eu para construir uma obra vou precisar de convocar centenas de pessoas para que aquilo aconteça. Assistir à construção de uma coisa que nós inventámos é, para mim, a coisa mais maravilhosa da minha profissão. Nós não somos o inquérito à arquitetura popular portuguesa, mas nós temos o inquérito à arquitetura popular portuguesa. Muitas vezes o inquérito é interessante porque nos fala das condições das quais nós queremos partir, mas nós somos arquitetos do mundo. Trabalhamos influenciados pelo mundo e para o mundo, não é? Eu costumo dizer, obviamente, que todos sentimos que daqui a 100 anos vão estar em paralelo diferentes obras de autores reconhecidos e de autores não tão reconhecidos, mas que vão estar na mesma rua, na mesma cidade, e provavelmente as duas, por essa ideia coletiva, por essa ideia de processo, por essa ideia de identidade, podem estar na mesma rua, no mesmo espaço, património, ou seja, edifícios que são contextualizados num tempo, com uma determinada qualidade, que necessariamente não são de um autor muito reconhecido, mas que são de um período que é muito reconhecido da arquitetura portuguesa. É disso que a gente fala, do Portuguese Architecture.